Da tribuna da Câmara, o deputado Evair Vieira de Mello questionou a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal na festa que comemorou a diplomação de Lula na casa do advogado criminalista Cacai. O parlamentar foi contundente ao assestar como a Constituição Federal vem sendo rasgada, além de salientar o desprestígio do TSE e do STF em razão de medidas arbitrárias. No ensejo, o congressista qualificou Lula como um Barrabás brasileiro. Não satisfeitos com a farra das regras eleitorais, o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Lewandowski, o mesmo que rasgou a Constituição quando manteve os direitos políticos da caçada presidente Dilma naquela fatídica sessão no Senado, tiveram, numa palavra popular, a cara de pau de se reunir na noite de ontem para uma rodada de samba, após aquela peça teatral que foi aquela entrega da alforria promovida no TSE, quando foi entregue a Barrabás e a seu chuchu o tal diploma que o vai conduzir à presidência da República. Uma vergonha. Nesta toada, o parlamentar enfrentou Alexandre de Moraes, avaliando-o como desqualificado para o cargo. Esse Alexandre de Moraes, junto com seus comparsas, na verdade, agiram como manipuladores das regras eleitorais de forma descarada, vergonhosa. Ficou feio para o STF, para o histórico do STF, ter uma pessoa tão desqualificada como Alexandre de Moraes para conduzir esse processo. Então, eu quero dizer, como brasileiro, da vergonha que tenho. Eu estou envergonhado de saber que o STF tem um cidadão com essa capacidade descarada de quebrar as regras, chamado Alexandre de Moraes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não satisfeitos com a farra, com as regras eleitorais, o senhor Alexandre de Moraes, junto com o Lewandowski, aquele mesmo que rasgou a Constituição quando manteve o direito político da caçada da presidente Dilma, daquela fatídica sessão no Senado, tiveram, uma palavra popular, a cara de pau de se reunir na noite de ontem para uma rodada de samba, após aquela peça teatral que foi aquela entrega da alforria promovida no STF, aonde foi entregue a Barrabás e o seu chuchu o tal diploma que o vai conduzir à presidência da República. Uma vergonha, né? Esse Alexandre de Moraes, junto com seus comparsas,
que foram, na verdade, manipuladores das regras eleitorais, de forma descarada, vergonhosa, ficou feio para o STF, para o histórico do STF, ter uma pessoa tão desqualificada como o senhor Alexandre de Moraes para conduzir esse processo, que fez intervenções grosseiras, tem épocas de Copa do Mundo, parando o jogo a seu bel prazer, usando o VAR para a sua interpretação na hora que ele bem quis. Os bandeirinhas só podiam atuar no seu momento. E o senhor Alexandre de Moraes, o Lewandowski, tem a ousadia, muita coragem de participar de uma roda de samba na noite de ontem, depois daquele teatro montado lá no STF. Já foram elencados por nós aqui mais de 80 intervenções que o senhor fez durante o processo eleitoral para parar o jogo, para mudar a regra do jogo, para dar condições favoráveis a um candidato e não ao outro. Então, espero que naquela roda de samba de ontem à noite também tenha tido pizza. Porque realmente, como eu disse, a gente fala lá no Espírito Santo, a noite de ontem foi o avesso do avesso do avesso. Até do ponto de vista, vocês imaginam naquele jogo Brasil e Croácia, onde nós passamos vergonha porque não jogamos nada, mas a Croácia foi a vencedora e foi comemorar a noite. Aí o árbitro vai, o bandeirinha vai, o VAR vai. Nós, no mínimo, iríamos ficar indignados. Isso que aconteceu ontem. Então eu quero assim dizer como brasileiro da vergonha que eu tenho. Eu estou envergonhado de saber que no STF tenha um cidadão com essa capacidade descarada de quebrar as regras, chamado Alexandre de Moraes. Queria que isso saísse na voz do Brasil. Muito obrigado. Senhora Presidente, Adriana Ventura, que está presidindo esta sessão solene, também presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa da ética e contra a corrupção. Quero aqui cumprimentar a todas as entidades presentes, todos os representantes da sociedade civil, todos os representantes de movimentos sociais que de forma tão aguerrida e importante lutam em defesa da nossa democracia, combatendo a corrupção e pedindo transparência. Também quero cumprimentar a todos os parlamentares presentes, em especial o nosso senador Girão, que muito nos honra aqui nesta mesa hoje. Eu fui uma das autoras, uma das requerentes desta sessão solene, porque entendo que, de fato, este assunto é um assunto que não só precisa estar sempre no nosso horizonte, mas é um assunto prioritário. É um assunto fundamental que nós devemos não só debater, mas descobrir as suas raízes. E falar de corrupção, por exemplo, a corrupção é endêmica no nosso país. A corrupção é um câncer. A corrupção é uma chaga que tanto nos assola e, na verdade, envergonha a classe política. Aqui temos diversos parlamentares, eu tenho certeza que muitos de nós, talvez, já tenhamos passado por isso. A gente sabe, por exemplo, que a política praticamente se tornou sinônimo de corrupção. E isso envergonha, isso diminui, isso apequena a nossa classe política. Nós precisamos restabelecer a dignidade, a honradez, até mesmo do que é a verdadeira política. A política, ela deve servir o bem comum. A política não pode ser sinônimo de corrupção. Infelizmente, de fato, há muitos que servem a corrupção e se servem dela. Há muitos que são beneficiados, entre aspas, pela própria corrupção e que fazem questão de defender, entre aspas, né, a corrupção institucionalizada. E é uma pena que o nosso país, ele ainda viva esta chaga. Por que eu falo ainda? Porque nós temos o dever moral enquanto parlamentares de combater frontalmente esta doença, esse câncer que aflige o nosso povo. Como a deputada Adriana Ventura muito bem falou, muito se fala, por exemplo, de luta contra a desigualdade social, de luta contra a pobreza, combate à pobreza, sem dúvida. São lutas importantes. Agora, como lutar por isso se antes a gente não fala da corrupção? Agora, a corrupção, meus caros, eu queria chamar a atenção aqui, não é só a corrupção monetária. Há outros tipos de corrupção também. A corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção intelectual,
a corrupção monetária e a corrupção ideológica. Há diversos tipos de corrupção. Por exemplo, há aqueles que talvez não desviem dinheiro público, mas são corruptos moralmente, porque defendem muito de pautas nefastas, perversas, que também são contrárias ao próprio espírito democrático. Há diversas formas, há diversas facetas. É um monstro, eu diria, esta forma de corrupção. E todas elas precisam ser debatidas com veemência. E quanto à corrupção monetária, é triste, porque o nosso país viveu a infeliz era do mensalão, do petrolão, do charutão, e com certeza isso envergonha o nosso país, inclusive no cenário internacional. Nós não queremos voltar a esta era. Nós não queremos que o nosso país seja também desmoralizado lá fora por conta desse tipo de comportamento, de posturas corruptas, de pessoas que se servem da corrupção ou então que promovem locupletamento ilícito. Nós não queremos ser conhecidos dessa forma, muito pelo contrário. Nós precisamos, como disse, restabelecer a honra e a dignidade da própria política, do ser político, vivendo em prol, de fato, do bem comum, atendendo aquilo que a população espera de nós. A população que merece respeito lá fora, uma população que prima, que preza pela transparência, pela defesa da democracia e, obviamente, isso passa pelo combate contundente à corrupção, em todas as suas esferas, em todas as suas facetas. Então, é um misto, eu diria, de sensações. Aqui eu estou acometida por uma sinestesia, uma mistura de sentimentos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que muito me alegra estar nesta tribuna hoje, falando sobre isso, combatendo a corrupção, prestigiando esta sessão solene que requeremos, justamente com esse objetivo de trazer o assunto à baila, porque precisa ser prioridade essa defesa, a luta pelo fim do foro privilegiado, a luta pela prisão na segunda instância. Isso é óbvio, isso é uma coisa que nós temos, quanto parlamentares, que defender e que avançar como pauta. A lei da ficha limpa, que foi um avanço. Enfim, tem muitos temas que precisam ser debatidos com responsabilidade perante esse parlamento, sim. Então, nesse sentido, me alegra poder celebrar esta sessão solene. Mas, por outro lado, eu também fico um pouco triste por saber que muitos ainda aplaudem simplesmente situações que facilitam a corrupção. E é isso que nós precisamos combater. Precisamos combater todas essas facetas da corrupção, para que a gente não seja subserviente a uma classe de pessoas, uma casta corrupta, que deseja muitas vezes instaurar uma cleptocracia, né, no nosso país. Então, é um basta a corrupção e fico feliz que todos vocês aqui estejam presentes para prestigiar esta sessão solene, que seja não só uma, mas diversas outras sessões solenes também para tratarmos desse tema que é tão importante, tão caro para o povo e para cada um de nós aqui presente. Muito obrigada, senhora presidente. Deus abençoe a todos. Que Deus nos liberte dos grilhões da corrupção. Muito obrigada.